Muito bem, né? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui a questão de como a gente faz para transformar, não é? ah, Múltiplos e submúltiplos do comprimento um no outro, né? A questão do que é o comprimento, ah, eu não me prendo tanto aqui a parte teórica, né? Mas comprimento, como para os alunos aí do sexto ano do Colégio Lorival já foi mandado devidamente em apostilas e tudo mais, a gente pode definir comprimento como a distância entre um ponto e outro, muito simples, né? Por exemplo, a distância entre a entrada de uma casa e as portas de saída da casa, que dá o comprimento da casa, né? Ou a distância entre a ponta do pé de uma pessoa e a distância entre o topo da cabeça, que dá a altura da pessoa em estatura. A gente chama de altura, mas na verdade a altura é um tipo de comprimento, né? Então, comprimento é a distância entre dois pontos, tá? Que é medido em metros no sistema internacional, tá? No sistema oficial. Existem outras medidas, né? Como a gente sabe, que não são oficiais, não são recomendadas a serem utilizadas, né? Porque, por exemplo, palmo, braça, passos e por aí vai, não são recomendados para medir comprimento, porque, por exemplo, se a gente for medir as coisas em palmos, é o tamanho da palma da mão, né? E cada pessoa tem a palma da mão de um tamanho diferente, então não é uma medida muito precisa, né? Muito universalizável. Então a gente usa o metro, que é a medida recomendada pelo Sistema Internacional de Unidades. Tudo bem. Aqui na verdade é um vídeo para falar sobre os múltiplos e submúltiplos do metro. Como eu já expliquei antes, tem coisa que não é conveniente você medir em metro. Por exemplo, o comprimento, né, da sua caneta, por exemplo. É muito pequeno para ser medido em metros. Então a gente usa esse submúltiplo aqui, ó, o centímetro, tá? Ou a gente pode usar também um milímetro, tá? É mais apropriado do que o metro. Já o tamanho de uma pessoa, né, a altura de uma pessoa, o mais apropriado é usar o metro mesmo. Agora, se for a distância entre duas cidades, o mais apropriado é usar o quilômetro, né? A distância entre duas cidades para medir em metros. Por exemplo, aqui é Calumbi, né? A cidade de Serra Talhada, que é a cidade vizinha a essa que a gente vive, tá a 20 quilômetros de distância daqui. Se a gente fosse medir em metros, essa distância seria 20 mil metros, né? Então, veja que medida em quilômetros é mais interessante para a distância entre duas cidades. E a gente tem outras duas medidas de metros que a gente nem sempre usa, mas que existem também. Outras três, na verdade. A gente tem maiores do que o metro. Esse aqui, o HM, que é o hectômetro. E a gente tem o decâmetro, que é esse DAM aí. E abaixo do metro, entre o metro e o centímetro, a gente tem o decímetro, tá? Então vamos ver como é que funciona para transformar um no outro. Existem algumas coisas sobre esses submúltiplos que todo mundo já sabe, né? Por exemplo, que 1 metro equivale a 100 centímetros, o que mostra que a relação entre metro e centímetro é uma relação centesimal, né? Quer dizer que o centímetro ele é 1/100º do metro, né? Para você chegar em 1 metro, você tem que ter 100 centímetros. Também outra coisa que se sabe é a parte que eu já disse, né? Que 1 quilômetro vale 1000 metros, ou seja, o metro está na relação com o quilômetro, numa relação milesimal. 1 metro é 1 milésimo de quilômetro, ou seja, para ter 1 quilômetro você precisa de 1000 metros. E também a relação entre centímetro e milímetro é conhecida, né? Que 10 milímetros formam 1 centímetro, né? Ou seja, é possível para nós perceber facilmente a relação aí entre centímetro e milímetro, que é uma relação decimal, né? 10 milímetros formam 1 centímetro e dentro de 1 centímetro temos 10 milímetros, né? É preciso perceber na realidade que existe uma equivalência entre todos esses múltiplos e submúltiplos, tá? Se eu tiver um valor dado em qualquer um deles, pode ser transformado no outro.
tá? Existe uma relação aí de correspondência, tá? Entre um e outro. E essa relação de correspondência é dada por esses símbolos que vocês estão vendo aqui em cima, por essas operações que vocês estão vendo aqui em cima e embaixo também, tá? Como é que funcionam essas operações então? Vou explicar para vocês. Como é que a gente faz para transformar um múltiplo, um submúltiplo no outro? Tendo o metro, que é a unidade padrão, a unidade básica, tá? A partir do metro, a gente pode transformar. Aí a gente tem que ver se a gente está partindo do maior para o menor, ou seja, se a gente vai transformar um múltiplo maior em um menor ou um menor em um maior na hora de fazer essa transformação. Então, a lógica do tamanho é essa. O maior de todos, o maior múltiplo de todos é o quilômetro. O hectômetro é o segundo maior. O decâmetro é o terceiro maior. O metro fica no meio. O decímetro é o terceiro menor. O centímetro é o segundo menor. E o milímetro é o menor de todos, tá? E é preciso ver em que ordem você está fazendo essa transformação. Então é bom ter uma tabelinha como essa anotada no caderno, tá? Pode ser essa mesmo aí, você pode pausar o vídeo e anotar no caderno. Essa tabelinha desse jeito que ela tá para fazer as questões, ela vai ajudar muito na hora de fazer as questões. Ou pode ser outra. Pode ser a que foi enviada para vocês, mas é bom ter uma tabelinha dessa na hora de fazer, para ver o que é que você vai transformar em quê, tá? Aí a lógica é o seguinte: se você vai transformar um múltiplo maior em um múltiplo menor, se você vai descendo de um maior para um menor, você vai multiplicando por 10, tá? Por exemplo, vamos supor que eu tivesse 1 quilômetro. Vou fazer aqui 1 km. Tá aqui, pronto. Com 1 quilômetro, se eu quiser transformar 1 quilômetro, eu vou sair do quilômetro. Transformar em hectômetro, eu vou multiplicar por 10. Então, 1 vezes 10 vai dar 10. Então, 1 quilômetro equivale a 10 hectômetros. Beleza, agora eu estou no hectômetro. Ó, tenho 10 hectômetros. Quero transformar o hectômetro agora em decâmetro. Para isso, eu sigo o que está sendo dito aqui. Transformando hectômetro em decâmetro, o que é que tem que fazer? Tem que transformar hectômetro em decâmetro, tem que multiplicar por 10. Então, eu vou multiplicar por 10 de novo. 10 hectômetros vezes 10, para passar para decâmetro, 10 vezes 10 é 100. Então, vai dar 100 decâmetros, 100 DAM, como vocês estão vendo aí, tá? E por aí vai. Tudo que eu for querendo transformar um maior em um menor, eu vou usando a multiplicação por 10, tá? Pô, mas e se eu quiser passar de um múltiplo menor para um múltiplo maior? O que é que eu faço? Então, por exemplo, digamos que seja metro, e você tem aqui, ó, 1 metro. E você quer transformar metro em decâmetro. Você quer passar de metro para decâmetro, sua unidade de medida. Você precisa estar sabendo dividir muito bem. Tem que estar sabendo fazer conta de divisão bem demais. Aqui, eu ainda deixo, na hora de vocês responderem, vocês transformarem isso em uma fração, né? Representarem essa divisão como uma fração. Mas o importante é o seguinte: vocês vão dividir por 10, tá? Então é o seguinte, digamos que eu tenha... Não vai ser nem 1 metro, porque um metro vai ficar... vai ser necessário para vocês algumas habilidades matemáticas que eu não tenho certeza se vocês já têm. Então a gente vai dizer que a gente tem 40 metros. 40 metros. Pronto, eu quero transformar 40 metros em decâmetros. Aí vai dar certo. O que eu preciso fazer para transformar 40 metros em decâmetro? Aqui já tem dizendo, né, nessa relaçãozinha, nessa tabelinha já tem dizendo. De metro para decâmetro, quando eu quero passar, eu divido por 10. Então vai ser 40 dividido por 10. Aqui não é para eu fazer revisão de divisão, não. Vou dar logo a resposta. 40 dividido por 10 dá 4. Então são 4 decâmetros. Ou seja, 40 metros são 4 decâmetros. Ficou claro isso, pessoal? Espero que sim, tá? A gente vai então tentar partir para um exemplo um pouquinho melhor aqui.
Ok, então pessoal, digamos que o que eu tenho seja 1 metro. E o meu desafio aqui é passar de metro, vocês estão vendo, ó, 1 metro, né? E eu quero passar 1 metro para para milímetros. Na hora que tiver atividade, na hora que tiver uma questão assim, o que vocês têm que prestar atenção primeiro é o que você quer transformar em que. E olhar na tabela se a operação que você tem que fazer é multiplicar por 10 ou dividir por 10, tá? Então, por exemplo, digamos que você tem o seguinte. É isso aqui, né? 1 metro para passar para milímetro. Então você vai ver que o que você tem é um valor em metros. Ok, você vai partir do metros. Agora, você quer transformar em qual unidade? Você quer transformar em milímetros. Beleza. Então, qual é a ordem que você tem que seguir para transformar em milímetros? Você tem que ir descendo, né? Passando pelo decímetro, passando pelo centímetro e passando pelo milímetro. Então, para fazer isso, você vai ter que primeiro transformar de metro para decímetro, de decímetro para centímetro e depois de centímetro para milímetro, né? Você quer sair do metro com o seu valor e quer transformar ele em milímetro ali. Então, você vai ter que primeiro transformar em decímetro, depois centímetro e por fim em milímetro, tá? E você já percebeu que para transformar da unidade de metro para a unidade de milímetro, você tem que multiplicar por 10, né? Essa é a ordem de transformar uma unidade maior numa menor, né? Precisa perceber. A setinha que leva do metro para o milímetro aqui, né? Ela está multiplicando por 10. Então eu tenho 1 metro e vou transformar 1 metro em milímetro. Primeiro eu tenho que transformar em decímetro. Então eu vou fazer vezes 10. 1 vezes 10 dá o quê? Todo número multiplicado por 1 dá o mesmo, né? 1 vezes 10 dá 10. Aqui não é para revisar a continha de vezes não, tá? É importante que vocês estejam sabendo multiplicar já. Então, 1 vezes 10 dá 10. Eu passei para decímetros. Então, é 10 dm. Tá aqui a primeira conversão. Mas, eu ainda quero, porque eu quero chegar no milímetro, né? Então, eu preciso transformar esses 10 decímetros em centímetros agora. Eu faço outra multiplicação por 10. Eu faço 10 vezes 10 agora, tá? 10 vezes 10. Olha, 10 vezes 10 dá 100, tá? Então, essa transformação de decímetro para centímetro dá 100 centímetros. Ok, muito bem. Mas agora ainda, o que eu ainda quero fazer é transformar de centímetro para milímetro. Eu tenho 100 centímetros, eu preciso fazer então mais uma multiplicação por 10 aqui. Agora eu vou fazer 100 vezes 10. 100 vezes 10. 100 vezes 10 dá 1000, tá? Então 100 vezes 10, 1000. Só que agora eu fiz essa operação passando de centímetros para milímetros. Ok? Então, 1000 milímetros. 1 metro em milímetros equivale a 1000. 1 metro vale 1000 milímetros. Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que tenha dado para todo mundo entender como é que faz, tá? Não é suposto, tá? Ninguém supõe que vocês têm que fazer essas questões sem essa tabelinha aí do lado, tá? Então, na hora de fazer a tarefa, tenham a tabelinha, consultem, deem uma olhada, o que vocês precisam muito tá dominando bem para fazer essas operações é a questão das operações de multiplicação e divisão. Tudo bem? Então, era isso, tá? Um abraço e até a próxima aula. Valeu!